interessante, o Porto de Açu. E o Felipe vai fazer essa apresentação. Ele é formado em Engenharia de Produção pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita e hoje ele está muito engajado no desenvolvimento de produção industrial com foco em novos negócios no Porto de Açu. Bom dia a todos. Obrigado, Ansgar, pela apresentação. A Câmara e a HK pelo convite. E eu queria agradecer especialmente o trabalho que vocês têm feito no fomento constante para o desenvolvimento dessa indústria, que é uma indústria que demanda esse trabalho e que vai, com certeza, oferecer essa revolução energética que a gente espera. Então, a ideia aqui hoje é falar um pouco do Porto, como é que a gente enxerga esse desenvolvimento industrial no ambiente portuário. Então, para aqueles que não conhecem o Porto do Açu é uma empresa que faz parte de um grupo, Grupo Prumo. Dentro desse grupo tem uma série de empresas que foram se desenvolvendo ao longo do ano com o desenvolvimento do Porto, e cada uma dessas indústrias hoje atua num mercado com excelência e foram desenvolvidas, essas que estão aí na tela que fazem parte do grupo, sempre em parceria da Prumo com alguma empresa que é expert no que faz. Temos aí o exemplo, por exemplo, da Ferroport, que é uma exportadora de minério, uma parceria da Prumo com a Anglo-América. Porto do Açu é um empreendimento privado e inovador. Por que inovador, né? É o único porto 100% privado do Brasil. É um porto extremamente novo. A gente começou nossa operação em 2014 e já traz números muito expressivos. Então, no ano passado, a gente atingiu a marca de 56 milhões de toneladas de carga movimentada, já é o segundo porto do Brasil em movimentação de carga. É um porto que já tem 10 terminais privados instalados e tem uma imensa área para novos desenvolvimentos industriais, uma área de 44 km² ainda disponível para atração de indústrias e de novos negócios. Hoje o Açu já conta com 1,2 GB de uma termoelétrica a gás instalada, tem uma segunda térmica em construção para atingir esses 3 gigawatts de energia. Mais para frente eu vou falar por que a gente considera isso tão importante. O Açu está localizado no norte do estado do Rio de Janeiro, hoje entre o Porto do Rio e o Porto de Vitória. A importância dessa região hoje, que é a região sudeste, é uma região responsável por quase $1 trilhão do PIB brasileiro, 54% do PIB está aqui. Então é uma localização que a gente considera bastante estratégica. Inicialmente o Porto nasceu com essa localização estratégica um pouco mais voltada para o mercado de óleo e gás, e agora a gente está entendendo que também essa localização estratégica vai ser extremamente importante para o mercado de energia renovável e para as indústrias de baixo carbono que virão associados a esse mercado de energia. Então hoje isso é um pouco do que você enxerga no Açu, né? É um porto que está desenvolvido entre 2 terminais de operação, um terminal de operação offshore, onde a gente encontra calados de até 25 metros de profundidade, e os terminais que estão dentro do nosso canal. Dentro do canal a gente vê variações de 14 metros até 10 metros de profundidade, a depender da região e do tipo de operação que está sendo ali desenvolvida. E aí eu vou passar um pouco por essa nossa estratégia que a gente construiu, e essa construção ela já vem há quase 3 anos. Agradeço novamente ao Ansgar, foi a primeira pessoa que eu conversei sobre hidrogênio verde 3 anos atrás e que ajudou com certeza a desenvolver o que hoje a gente chama de Açu Greenport. O que é o Açu Greenport? O que é essa iniciativa que a gente está construindo? O Açu Greenport é uma estratégia de sinergia industrial. Quando a gente olha para essa estratégia, a gente vê ela bem amparada em 3 grandes pilares. O primeiro pilar é o pilar da energia. Todo mundo sabe que a gente não vai descarbonizar o planeta se a gente continuar com as bases de produção de energia que a gente tem hoje e que a gente precisa desenvolver mais as energias renováveis para apoiar a construção dessas novas indústrias. Quando a gente fala de energia, no Açu a gente vê a energia que será produzida dentro da área do Açu. Hoje nós temos um grande projeto de energia solar em produção com um parceiro que é a Equinor, um projeto de 220 mega. A gente tem um estudo sendo desenvolvido para a instalação de um projeto de energia eólica onshore. E recentemente a gente vê o Brasil se movimentando
para desenvolver a energia eólica offshore, dado todo esse potencial que a gente já sabia que tinha e que agora a gente está dando mais luz e está dando mais atenção para o seu desenvolvimento. A posição estratégica do Açu para o mercado de energia de eólica offshore é extremamente relevante. O Açu está em frente a um dos hotspots brasileiros de produção de energia eólica offshore identificados, e hoje a gente já tem mais de 33 GB de projetos anunciados em fase de licenciamento, com pedido de licenciamento aberto, na verdade aguardando a regulação brasileira para de fato começarem e avançarem os estudos para a instalação desses projetos. Além desses projetos de energia eólica, a gente também olha para a biomassa, a gente já mapeou nos arredores do Açu mais de 300 mil hectares de terra disponíveis para a produção de biomassa para geração de energia. E aí eu volto para a questão da térmica a gás para o desenvolvimento do grid e da infraestrutura de instalação. Isso é um ponto bastante importante, é um ponto que ainda é uma carência em muitas regiões brasileiras, e a gente vê o Açu já muito preparado para receber e exportar essa energia, porque a gente já tinha projetos de larga escala de energia projetados para o Açu e que consequentemente fizeram com que a EPS planejasse para desenvolver toda essa infraestrutura na região do porto. Com a existência da energia renovável, automaticamente a gente começa a falar de hidrogênio. Então hoje nossa estratégia de hidrogênio está voltada para atender basicamente 3 mercados. O mercado de descarbonização dentro do porto e descarbonização local. Nós temos um projeto importante, inclusive com um parceiro que está aqui hoje, que é a EDF, de mobilidade. Então a gente está estudando como que a gente faz, a partir do Açu, esse hidrogênio e consegue distribuir isso para descarbonizar as operações internas do porto e também toda a região no quesito de mobilidade. A gente olha para o mercado de combustíveis marítimos, por se tratar de um porto, por já ter uma demanda ali local de combustível que poderia ser explorada, e a gente vê mercados importantes que estão caminhando para a descarbonização marítima atuando dentro do Açu, como por exemplo o mercado de mineração. E aí o terceiro pilar, acho que talvez o pilar mais importante quando a gente fala de Sudeste, que é a questão da industrialização. Pela nossa localização e principalmente pelos negócios que existem hoje no Açu, olhar para o Açu como sendo um local, um porto-indústria para desenvolvimento dessa indústria de baixo carbono faz todo sentido. Hoje o Açu já exporta 26 milhões de toneladas de minério de ferro. Faria todo sentido a gente pensar e acreditar numa planta de HBI, tendo todo esse volume de minério passando pelo porto. Nós estamos numa região que tem um mercado potencial captável de fertilizantes. É um estudo que a gente já desenvolveu 2 anos atrás e a gente já sabe hoje que o Açu poderia atender mais de 2 milhões de toneladas de fertilizantes nitrogenados. Então faz todo sentido a gente falar de uma planta de amônia verde a partir desse hidrogênio. E também, como já mencionei, nós somos um porto, temos operações e consumos de combustível dentro do Açu e faz todo sentido a gente olhar para combustíveis de baixo carbono para atender essa demanda. Esse é o exemplo que eu tinha citado do projeto de energia solar, então uma planta de 220 MW que já está em fase final de licenciamento, deve começar suas instalações no próximo ano, uma área de quase 4 milhões de metros quadrados, que vai produzir cerca de 220 MW energia pico solar dentro do Porto do Açu. Aqui o que eu tinha mencionado sobre a localização do porto com relação aos projetos de eólica offshore, então nós estamos em um dos 3 melhores lugares do Brasil para a instalação desses projetos de eólica. E aí todo esse desenvolvimento do biogás a partir dessa região que a gente já mapeou e todo esse potencial que a gente vê ali na região do Açu. Acho que aqui vale falar um pouco, e aí a gente entra um pouco na estratégia do porto. O desenvolvimento de hidrogênio verde no Brasil, a gente vê que ele tem algumas dificuldades. E uma delas que a gente enxergou é a questão do licenciamento. Então o Porto do Açu tomou uma decisão que foi de criar um hub. Então a gente estudou dentro de toda essa área disponível que existe hoje no porto, qual que seria a melhor área que a gente considerava, olhando para a distância do terminal de exportação, distância de conexão no grid, distância dos pontos de captação de água. Então olhamos para vários fatores que são importantes na decisão de alocação de uma planta de hidrogênio
e aí fizemos o que hoje a gente chama de hub de hidrogênio. A gente selecionou uma área de 1,2 milhões de metros quadrados e tomamos a decisão de iniciar o processo de licenciamento. Para que no dia que um parceiro quiser chegar para o Açu para desenvolver um projeto desse tipo, a gente já possa oferecer uma área com uma licença prévia para que o desenvolvedor consiga dar o próximo passo no processo de licenciamento e aí, além disso, dar muito mais segurança de que esse processo ele vai caminhar, porque ele vai caminhar em parceria com a Açu, que vai ter já uma área disponível com licenciamento prévio para ele desenvolver todos os estudos necessários para avançar com a instalação da indústria. E aí aqui um pouco dos mercados que eu estava mencionando. Então, o mercado de minério de ferro, a gente entende, principalmente para o mercado de minério, conversando com potenciais investidores, que esse é um mercado que vai passar pela transição. Então, o Açu, por estar localizado numa região que vai ter gás natural, a gente entende que essa é uma das indústrias que deve, em conjunto, trabalhar com gás, fazer uma transição até o hidrogênio, e aí você ter um ambiente em que você encontra o gás e o hidrogênio disponíveis vai ser o que vai atrair, com certeza, essas novas plantas de produção de HBI, de aço verde, que a gente imagina que será exportado pelo Açu. E aí, outra indústria que eu tinha mencionado, a questão da amônia. A amônia, para o mercado de fertilizantes brasileiros, ainda tem alguns entraves a serem resolvidos, porque o mercado brasileiro de fertilizantes ele é muito mais voltado para consumo de ureia e não propriamente de amônia. Então, o processo industrial ele ainda precisa ser refinado para que ele ganhe escala e que tenha competitividade financeira, mas é um potencial enorme, como eu mencionei, 2 milhões de toneladas que a gente já enxergou, que faria sentido serem produzidos no Açu para atender esse mercado sudeste. E aqui, esse é o meu último slide. Ele é um slide que eu acho que exemplifica o DNA sustentável que o Porto tem desde a sua concepção. Quando o Porto nasceu, ele já nasceu com uma reserva natural de 40 km², é uma reserva de restinga, é uma vegetação local, é a maior reserva de restinga privada do Brasil, e hoje ela é uma RPPN, uma reserva que foi credenciada, e além dessa reserva a gente também cuida de um projeto de preservação de tartarugas que hoje cuida de uma faixa de extensão de 67 quilômetros, ou seja, não é só a área do Açu, é a área da região em torno do Açu. Então aqui eu acho que é um exemplo de como a gente é preocupado com a questão da sustentabilidade e como que isso está dentro hoje do nosso DNA e do nosso desenvolvimento de negócios. Obrigado. No que diz respeito à nossa agenda, podem ver aqui já os lugares, depois em seguida ainda terá ocasião de discutir, de fazer perguntas com todos os